Olá a todos, sejam bem-vindos à 7ª edição da Advocados Summit de Lisboa. Vamos falar agora do tema da advocacia, de jovens principalmente, uma facção pouco desprotegida, pensamos nós, mas é isso que vamos tentar concluir hoje aqui. Para falar deste tema, tenho comigo Sandra Fernandes, advogada e presidente da Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses, Cláudia Martins Costa, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e advogada, e José Costa Pinto, ex-presidente da AJAP e sócio fundador da Costa Pinto Advogados. Bom dia aos três, muito obrigado por estarem aqui comigo. Vou começar ali por perguntar à Sandra, enquanto presidente da AJAP, quais é que são as principais questões e problemas que os jovens fazem chegar, os jovens advogados? Olá, bom dia. Antes de mais, agradeço o convite em nome da AJAP, que é sempre uma honra estarmos aqui presentes, ainda para mais com temas tão pertinentes. Cumprimento também aqui os meus colegas. Muito bom dia, é um gosto de partilhar este painel convosco. Quanto à sua questão, relativamente aos problemas, neste momento são vários. Saímos de uma pandemia, estamos aqui com uma instabilidade económica ou financeira também muito grande no nosso país, e não só no nosso país, não é? O que vai afetar, claro que as classes mais desprotegidas, como estava a dizer muito bem, que neste caso é a jovem advocacia e os advogados estagiários também. Em termos de implementação no mercado, a implementação do mercado nos jovens advogados é bastante mais desafiadora e nestes tempos fica mais complicada, como é óbvio. O que é que acontece? Nós temos recebido imensos contactos de muitos colegas que nos dizem que há aqui uma série de problemas, desde logo as cotas da Ordem dos Advogados, no início da profissão, as contribuições também para a SPAS, e depois também temos aqui agora esta questão que está aqui muito no ar do novo Estatuto da Ordem dos Advogados, como é que se vai processar esta questão dos estágios, que é muito importante também esclarecer isto de uma vez por todas e definirmos as regras, como é que isto... Mas temos aqui a nossa colega, com certeza irá falar sobre isso melhor que eu. E como é que faz uma avaliação do mercado da advocacia? Já tentou um pouco das condições para eles entrarem no mercado, os jovens. Acha que, neste caso, vamos já diretamente à pergunta, a Ordem poderia ter outro papel? Poderia ter outro papel. A Ordem é a nossa base, não é? Quando nós ingressamos na Ordem, não é? Fazemos o exame final de admissão. A Ordem, a primeira coisa que nos faz é enviar-nos uma carta com o pagamento das cotas. É assim o nosso postal de sejam bem-vindos. Depois, penso que havia aí várias... assim, também há aqui um papel muito importante da Ordem, com formações, que também são muito importantes para ajudar os jovens advogados a terem conhecimentos em áreas mais específicas que não tiveram durante o curso e mesmo durante a formação na Ordem dos Advogados. Isso também é muito importante. Mas depois... Mas a questão aí é a Ordem que tem esse papel, ou acha que é, neste caso, as faculdades que têm programas atualizados e que já vêm de há tempos atrás e que não são alterados e não são modernizados? Sim, as faculdades também têm os programas um bocadinho desatualizados. Quer dizer, desatualizados no sentido do ponto de vista da advocacia, não é? Quem é que tira um curso de Direito não tira um curso de Advocacia, não é? É a mesma questão dos mestrados. O mestrado jurídico ou forense também, na nossa ótica, não é um verdadeiro mestrado que nos vá dar qualquer tipo de competências para o exercício da profissão. E agora também com esta questão que está em causa do estágio, de um estágio de 12 meses, um estágio que vai ser muito, a meu ver e a nosso ver, mais fraco no âmbito da formação, se calhar aqui também haver aqui uma ligação mais forte com as faculdades de Direito, no sentido de ter-se criar um novo mestrado e assim mais direcionado para a prática efetiva da advocacia. Estamos aqui a falar da Ordem, passo aqui a palavra à doutora Cláudia. Enquanto vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, qual é o papel que esta instituição tem que ter na luta pelos problemas que já foram aqui evidenciados dos jovens, principalmente dos jovens? Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Cumprimento também os meus companheiros de painel. Dizer o seguinte, dizer que, logicamente, e este é o meu papel e é a minha opinião, ainda há bocadinho que dizia isso, ainda bem que estou alinhada tal e qual com a minha função institucional, que é muito mais fácil. Portanto, eu acredito que a Ordem é fundamental à existência da profissão e também à existência do Estado de Direito. Aliás, dizia há pouco que um dos nossos deveres estatutários é a defesa das liberdades e garantias dos cidadãos, portanto isto vai um bocadinho mais longe daquilo que é
a profissão de advogado. No entanto, é verdade que nós acreditamos que a Ordem deve ter um papel também ele essencial nesta fase inicial da profissão, não é? Pronto. Achamos que, de alguma forma, se achou durante algum tempo que a Ordem fechava portas. Eu acredito que o estágio, tal como está agora pensado, é que as fecha. Acreditamos, aliás. Porquê? Porque temos hoje em dia os advogados estagiários com imensa dificuldade em encontrar estágio, porque, enfim... Está a falar do estágio, da redução do estágio para 12 meses. Estava a falar até da remuneração, ia lá chegar, sim. Mas, por exemplo, o facto de termos uma obrigatoriedade de remuneração faz com que isto, e apesar de estarmos profundamente alinhados com a necessidade de remuneração do estágio, porque efetivamente é uma coisa que sempre defendemos, acreditamos é que pode ser até um fechar de portas, infelizmente, à profissão. Depois, a redução é que não é só o tempo. Nós aqui não estamos a falar só de uma questão de tempo. Estamos agora a regulamentar e a ver como é que as coisas vão ser no futuro, mas infelizmente esta alteração não se traduz só numa diminuição de tempo. Traduz-se também numa diminuição de formação, que nós acreditamos que era essencial, e numa diminuição de, de avaliação, não é? Enfim. E depois, dizer que, pronto, fomos muito pouco auscultados, temos muita pena em relação a isso, porque, de facto, acreditamos que tentar resolver um problema imiscuindo-se no papel de uma ordem profissional não é uma solução, quando se calhar há pouco falávamos de uma coisa muito interessante, que era corrigir o problema a montante, que era ir às faculdades, perceber exatamente de que forma é que podemos adequar a formação para quem quer ser advogado, porque de facto uma licenciatura em Direito não é suficiente para ser advogado hoje em dia, porque são coisas diferentes, ambas válidas, ambas com o seu valor, mas de facto diferentes. E, portanto, eu acho que a Ordem deve ser, sim, defensora e deve estar ao lado de todos os advogados. Não acredito, hoje em dia, e da forma que as coisas existem, que a primeira comunicação seja a carta da escolta, mas pronto, isso é outra questão. Estamos lá para melhorar o quadro legislativo que temos, porque essa é uma realidade que estamos a tentar ver como é que a podemos, reverter, pelo menos em alguns pontos essenciais que para nós eram muito importantes que fossem revertidos, mas não conseguindo, ou eventualmente não conseguindo chegar lá, é importante que percebamos como podemos melhorar a nossa oferta formativa dentro daquilo a que estamos obrigados. Agora, ainda das condições, uma pergunta: como é que as grandes sociedades dão aos jovens tão boas condições e temos a prática individual, que já estamos a falar que rondava os 85% dos advogados no país, não conseguem? Como é que, neste caso, o papel que a Ordem pode ter para tentar colmatar este fosso que existe? As grandes sociedades têm, logicamente, uma estrutura muito interessante, não é? Muito interessante, economicamente interessante, que permite remunerar, e atenção, em abono da verdade se diga, permite até antes desta alteração. Muitas sociedades, médias e grandes, já remuneravam os seus estagiários e muito bem. Portanto, isto já era uma realidade anteriormente. E defendemos nós muito justa. O grande problema aqui é que a prática individual, muitas vezes, é um advogado ou uma advogada sozinhos num escritório, até com alguma dificuldade a pagar um administrativo, não é? Nós temos uma série de despesas fixas, temos obrigações no âmbito do domicílio profissional, temos obrigações no âmbito das cotas da Ordem, que ainda assim, enfim, até tem um valor pequeno se formos a pensar naquilo que inclui, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil. Temos a contribuição à Caixa de Previdência a pagar, temos uma série de outras necessidades logísticas que também, logicamente, consubstanciam despesas fixas, e, portanto, é normal, e temos, acima de tudo, realidades muito diferentes se estivermos a falar do Porto e de Lisboa ou da Guarda, não é? Ou de Beja, ou de Bragança. E, portanto, eu entendo que, de facto, é muito difícil, ou pode ser muito difícil, para um advogado em prática individual conseguir dar esse estágio remunerado nos termos em que existe, não é? Eu acredito que nós, como Ordem, devemos, acima de tudo, também chamar o Governo da Nação à discussão, porque existem hoje em dia vários mecanismos de estágio remunerados a que outras empresas no âmbito particular podem recorrer, não é? Os estágios do IFP. Acredito que se calhar podemos ir por aí, e era uma coisa que gostávamos muito de conseguir negociar, porque de facto estas alterações não podem ser feitas de ânimo leve, e o Governo tem ele próprio, para além de as promover, tem que depois incluir-se na solução
e estudá-la connosco, entendemos nós. Mas está-se a referir só no papel que tem, pode ter a ordem em relação aos estágios, mas temos outros direitos porque as grandes sociedades estão como licença de maternidade, como doenças, e a ordem também consegue ter um papel aí, ou vai ser muito mais difícil? Aí tocamos aqui num assunto sensível e eu vou explicar-lhe porquê. Porque uma coisa é ordem e a outra é a caixa de previdência. Não se misturem as coisas, entendo eu, que são coisas muito diferentes. Aliás, tão diferentes que divergimos educadissimamente, mas divergimos. E, portanto, é verdade que a ordem deve, e é o que temos feito, pressionar a caixa de previdência dos advogados e solicitadores e agentes de execução para que os direitos básicos dos advogados hoje em dia, e são direitos básicos, logicamente um bocadinho mais ligados a esta parte da jovem advocacia, como a maternidade, digo eu, são coisas que estão muito no tema do dia para nós, mais jovens advogados, e portanto o nosso papel é esse, é pressionar, chamar a Caixa de Previdência à realidade, porque às vezes achamos que existe um alinhamento da realidade da Caixa de Previdência para com os seus beneficiários, porque de facto se as sociedades hoje em dia dão períodos de licença de maternidade, dão-no porque querem, não estão obrigados. E isto é uma coisa que é muito relevante, isto é um aspecto relevantíssimo, porque eu como advogada em prática societária, porque sou, eu não tenho que estar na disposição de um sócio, ou melhor, não tenho que estar à disposição de um sócio decidir se eu tenho direito a estar 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5 ou 6, com um bebê que acabou de nascer. Claro que há outras questões aí que estão um bocadinho, enfim, como as leis do adiamento, há uma série de coisas que têm que ser revistas, entendo eu, e para as quais até já apresentamos contributo à Ministra da Justiça, neste caso até era a anterior Ministra da Justiça, mas enfim, o gabinete será o mesmo, ou pelo menos as pendências, acreditamos nós, continuam lá, queremos acreditar nisso. Mas pronto, acima de tudo, o essencial é isto, não se misturem as coisas, a ordem, de facto, atenção que ultimamente já aumentamos o benefício da maternidade, passamos a devolver 6 cotas aos advogados, às advogadas que sejam mães, e nesse sentido fizemos aquilo que nos era possível, entregamos agora um kit de maternidade, tentamos estar ao lado dos jovens advogados nessas circunstâncias, e do outro lado, a montante também estamos a tentar negociar com a Caixa de Previdência, porque acredito eu, e acredito verdadeiramente, que nós divergimos em algumas coisas, mas nestas questões dos direitos básicos até convergimos. Temos é que encontrar, se calhar, a solução indicada. Acho eu. Se calhar o fórum certo para discutir certos temas, não? Sim, é assim, nós estamos abertos... Não, falo na sociedade civil e tal e qual. a ordem. Exatamente, ou seja, isto é um problema dos advogados e é um problema cada vez mais que eu entendo que a sociedade civil tem que estar alerta. E esse também é o papel da ordem. O papel da ordem é explicar à sociedade civil que os advogados não têm os mesmos direitos que os outros trabalhadores, até trabalhadores independentes. Portanto, se não existem os mesmos direitos hoje em dia, claro que, também falávamos há pouco lá fora, é difícil às vezes para o advogado ter uma posição muito consensual na sociedade civil, porque, enfim, às vezes ganhamos, outras vezes perdemos, o cliente contra quem ganhamos vai sempre achar que nós somos péssimos. Há aqui uma circunstância difícil, não é? Para conseguir que a sociedade civil seja ao nosso lado. Mas, pelo menos nesta questão dos direitos básicos ligados à maternidade, à paternidade, eu acho que há um profundo desconhecimento por parte da sociedade civil, e acho que sim, também é nossa obrigação trazer a sociedade civil para o nosso lado, porque logicamente estaremos mais fortes, enfim, em qualquer argumentação que possamos ter junto da Caixa de Previdência ou até junto do Poder Legislativo. Muito bem, vamos agora passar ao Dr. José. Vamos falar agora dos negócios. Como é que os escritórios de advogados podem potenciar os jovens, sabendo a formação toda que eles têm, e que ferramentas é que lhes podem dar para os induzir nesse mercado que, muitas das vezes, eles acabam por cair lá de paraquedas, dizendo assim. Muito bem, muito obrigado, Frederico, pelo convite. Antes de mais, cumprimentar também aqui os meus colegas de painel. A advocacia de negócios é um ramo da nossa atividade que tem algumas particularidades. Desde logo, e que eu acho que é uma boa particularidade, não corresponde a uma área jurídica, não é direito administrativo, não é direito civil, é um jargão
que vem da prática e que, no fundo, agrega da perspectiva técnica um conjunto de matérias muito diferentes, o que, da minha perspectiva, é positivo, eu já explicarei porquê, mas que, do ponto de vista daquilo que são as ferramentas, criam aqui um desafio adicional. A minha resposta, e aquilo que eu tenho procurado também na minha sociedade, conseguir dar às pessoas que estão no nosso projeto, é dar formação técnica. Ou seja, é recorrermos das formações e de toda aquela oferta educativa que existe pós-estudos de licenciatura para que as pessoas possam ter cada vez mais ferramentas. Claro que... Mas formação externa? Formação externa, sim, e interna, muitas vezes também, não só... Repare, a formação aprende-se a trabalhar, não é? E obviamente isso é um segundo ponto que eu gostaria de destacar, tem que ver com a mentoria e com a forma como lidamos com os jovens advogados, que parece também essencial para este processo. Mas do ponto de vista da formação propriamente dita, formação interna seguramente, mas também externa, e o escritório potenciar isso, as oportunidades e até oferecer essas oportunidades, não só em tempo, mas também em apoio financeiro. Acho fundamental. Aquilo que as faculdades têm feito, na verdade e na minha perspectiva, quando comecei há cerca de 16 ou 17 anos, aquilo que era a oferta académica de licenciatura nestas matérias, parece-me que era bastante mais reduzida do que aquela hoje, que existe hoje. Eu acho que as pessoas vêm mais preparadas nas matérias base do direito dos negócios, seja no direito societário, seja no direito civil mais ligado àquilo que está relacionado com os negócios. Agora, a formação pós-licenciatura é fundamental e é sobretudo fundamental dar-lhes uma formação que tenha que ver, onde eles possam adquiri-la com uma perspectiva prática. Ou seja, já não na perspectiva dos alunos que entraram no primeiro ano nos bancos da escola, mas já quem vê com a experiência de quem está no dia-a-dia. E depois um segundo aspecto fundamental, que é a mentoria, que é o dever dos advogados mais velhos. Enfim, eu jovem advogado já não sou, infelizmente. Aqui a Sandra já não me deixaria ser já para hoje em dia. Mas lidero uma sociedade que, no seu contexto, é uma sociedade jovem. Se eu olhar para aqueles que estão ao meu lado nas transações, somos uma sociedade bastante mais jovem do que outras que têm 30, 40 e 50 anos de existência. Mas, como líder desta sociedade e como líder desta equipa, eu sinto que tenho muito esse dever de dar essa mentoria, de mostrar às pessoas o que está para além do direito, o que está para além da perspectiva técnica e mostrar-lhes que aquilo que são também as chamadas soft skills são fundamentais. Porque muitas vezes, para além de uma capacidade técnica, e temos que ser muito bons do ponto de vista técnico, eu digo muito que já ninguém nos escolhe, sobretudo aos mais jovens, porque sabemos fazer bem um contrato. Isso era o que faltava, não sabemos fazer. Nós temos que aportar a essa capacidade técnica uma capacidade de lidar com os clientes, de lidar com os colegas, de lidar com as circunstâncias específicas do fecho de uma transação, que muitas vezes, no seu pico, pode ter um excesso de horas de trabalho, que pode ter dificuldades inesperadas, ou uma pessoa que não pode aparecer para assinar um documento, ou uma transferência, uma parte fundamental de uma transação. E, portanto, dotar e transmitir esses soft skills aos mais novos é fundamental. Eu acredito que quando nós juntamos os soft skills aos conhecimentos técnicos, começamos a ter um bom jovem advogado de direitos de negócios em potência, não é? E depois também é preciso também fazer as pessoas acreditar que esta profissão, e eu defendo isso, e também pelo meu legado familiar também sempre vi isso, isto não é das 9 às 5. O que não significa que tenha que ser um descontrole total e que tenha que ser e tenha que levar as pessoas à exaustão e aos burnouts e a todos esses sistemas de saúde mental que hoje em dia tão bem se fala. Mas é preciso também mostrar aos mais novos que é possível um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. É preciso também saber que não se pode gerir em microciclos, numa semana, mas no global os líderes têm que estar muito atentos a isso. Porque nós, de facto, não podemos nem esgotar-nos a nós próprios, nem esgotar aqueles que trabalham connosco. E se assim fizermos, acho que estamos a contribuir para que, de facto, os jovens consigam percepcionar uma coisa que eu acho que muitas vezes falta. Porque falta muita esperança aos mais novos. Os mais novos, quando entram no mercado de trabalho, veem que parece que já está tudo feito. Já está tudo inventado. Não há caminhos. E não é só na advocacia, no mundo académico. Os que vão para juízes, os que vão para a carreira diplomática, há de chegarem hoje em dia ao topo das carreiras, é muito reduzida em todas essas áreas. E na advocacia, eu acredito, e até porque estou a viver isso, quando tudo parece inventado, há sempre um caminho novo. Aliás, havia um jovem advogado americano dos anos 60 que escreveu um texto muito engraçado e que dizia assim: na advocacia há sempre lugar, quanto mais não seja no topo. Porque nós podemos sempre melhorar, nós podemos sempre criar uma realidade nova e os jovens advogados precisam de olhar para esta profissão com esta liberdade e com este desejo de independência de poderem criar o seu próprio caminho. Claro que para isso é preciso também não lhes pomos mochilas demasiado carregadas
carregadas às costas. E eu vivi um período, há 15 anos, 16, quando entrei na faculdade, quando entrei na profissão, eu lembro, quer dizer, eu tive um estágio já há quase 3 anos. A geração que me precedeu teve um estágio de mais de 4 anos. Isto obviamente é uma mochila demasiado pesada para quem quer arrancar. E esse, o papel da ordem, há pouco falámos, eu não quero entrar por aí, mas é também mostrar que as pessoas são bem-vindas. O estágio não pode ser uma via sacra. Ser advogado não pode ser o fim de uma via sacra. Tem que ser o início de um percurso de vida, de independência e de liberdade que cada um pode fazer, independentemente do contexto. Porque nós podemos estar em grandes sociedades ou podemos estar sozinhos, e em todo esse contexto tem que haver liberdade e independência. Claro, menor grau de liberdade, diria eu, se eu tenho 15 sócios, do que se eu só tiver um. Mas a independência é fundamental e tem que lá estar sempre. E é preciso que as pessoas de facto percebam que há oportunidades na advocacia. E depois, e para fechar esta minha primeira intervenção, dizer uma coisa essencial. Independentemente de ser direito dos negócios, transação, contexto transacional, é preciso que nós saibamos uma coisa, é que nós somos advogados. E os advogados têm um comportamento ético e uma deontologia que têm que seguir em tudo o que fazem. Não é por estarem fora dos tribunais que não deixam de ser administradores da justiça. Quando eu negocio um contrato, tenho que ter essa consciência, tenho que ter a noção de que resolver uma situação no meu escritório é tão importante como resolver uma situação num contexto judicial. E todos somos advogados e todos temos que ter esses valores e essa consciência muito presente em tudo o que fazemos. E por isso é que os advogados, fora dos tribunais e dentro dos tribunais, são sempre indispensáveis à realização do Estado de Direito e à democracia. Mas não acredita que estejam consciencializados desse valor atualmente? Não é acreditar. Bem, enfim, essa é uma pergunta muito genérica que poderia ter uma resposta genérica. Mas eu digo-lhe, eu olhando para as alterações legislativas que recentemente tivemos, vejo claramente que do ponto de vista de quem legisla não há essa consciência. Se calhar, se me diz assim, como é que chegámos até aqui? Eu, enfim, ando aqui há 20 anos, mais ou menos. Embora... Sou filho de advogados, sempre vivi perto de advogados e sempre vivi no meio de advogados e sempre percebi esta importância da deontologia e da forma diferente de fazer determinadas coisas. Mas, como advogado, nos últimos 20 anos, eu de facto vi uma deriva da própria Ordem dos Advogados para olha, há pouco falávamos, o estágio de 4 anos. Quando eu depois quero explicar a alguém fora da profissão porque é que eu não tenho o poder de autorregular e de fazer os meus próprios estágios, porque é que eu preciso do poder para me autorregular e fazer os meus próprios estágios e desenhar os meus próprios estágios, porque isso é importante para os interesses públicos que estão subjacentes à minha profissão, o que eles me vão dizer, não, você quer esse poder, é para fechar a porta aos novos e para defender os que lá estão. E a verdade é que nós tivemos um discurso público que colheu a maioria dos votos na profissão há 15 anos, que falava sobre isto, desqualificava as escolas de Direito. Mas esse não era o nosso papel. Mas desqualificou-se para se fazer normas profissionais que beneficiavam os que estavam e não cuidavam dos que entravam e não cuidavam da profissão como um todo. E isso ajuda a explicar porque é que estamos aqui. Agora, esta geração nova, onde eu me incluo, tem este desafio enorme, que é reexplicar à sociedade e ao poder político porque é que a advocacia é essencial para a defesa do Estado de Direito, porque é que somos essenciais à justiça, porque é que não são só os que estão em tribunal que são importantes, porque é que nos escritórios também fazemos as coisas diferentes e que não é irrelevante se for um advogado ou se for uma sociedade qualquer multidisciplinar. E esse é o desafio, diria, da nova geração, explicar isto de novo à sociedade e tentar reagrupar. Porque eu lhe digo uma coisa, sem o que fazer e sem o como fazer, duvido que nós possamos falar que existe uma classe. E a classe da advocacia é essencial, como reconheceu o legislador constitucional, desde logo, e como a história demonstrou à sociedade. Nós olhamos para os grandes momentos da história e vemos sempre como ponto comum a existência de grandes mulheres e grandes homens que eram advogados porque souberam, pela sua formação, pela sua forma de estar na vida e pela deontologia, pela ética com que praticavam aquilo que faziam, disseram presente em momentos decisivos na história, não só nacional como internacional. Então, e voltando aos jovens advogados e os negócios, quais é que são as principais dificuldades que eles enfrentam depois de terem as ferramentas para entrarem, se chamamos advocacia de negócios? Certo. O que é que eu acho, e até pela minha própria experiência, porque eu também fui jovem, não foi há muito tempo, e lembro perfeitamente. Vamos lá ver uma coisa. Obviamente, quando nós entramos em transações, em assessoria jurídica de transações,
há uma própria hierarquia natural, porque há aqueles que têm mais experiência e aqueles que têm menos experiência. E os que têm menos experiência acabam por, obviamente, ter que entrar em tarefas mais duras e menos tecnicamente até às vezes menos evoluídas. Eu recordo, quer dizer, é preciso fazer auditorias jurídicas no contexto de uma transação, em que é preciso ver 80 contratos de arrendamento, porque estamos a comprar um empreendimento. É uma coisa difícil, dura, que exige uma disciplina, exige uma persistência, exige muitas horas de trabalho, e existe às vezes uma clarividência que não é fácil quem está naquele momento, a viver esse momento. Mas depois eu diria que depois desse esforço inicial vamos tendo etapas que nos vão abrindo a perspectiva sobre toda a beleza do trabalho, diria assim. E por isso é que eu há pouco falava na importância da mentoria, que é ajudar os jovens advogados a dizer que tudo isto também é um caminho, que há passos, que há degraus que têm que ser subidos e percorridos e que serão, se as pessoas tiverem essa persistência. Agora, a dificuldade diria que é essa, que é em primeiro lugar entrar por um caminho, por uma parte da transação que não é mais interessante muitas vezes, que exige um esforço e uma concentração muito grande, com poucas perspectivas, se faltar de facto essa mentoria, e depois também a exigência de horários, muitas vezes, e de físicas que as transações exigem. Agora, essencialmente, depois também, outra coisa importante, eu acho que aí o direito dos negócios é um direito que é bom, porque lá está, é um jargão comercial, como eu disse, e permite uma coisa, é que de facto agrega agregando várias realidades jurídicas, não é? O direito civil, o direito societário, acaba por permitir que os jovens advogados não se especializem excessivamente em determinadas matérias. E eu sempre fugi da ultra especialização, e quando comecei em 2005 falava-se muito na especialização e na importância da especialização, e eu sempre olhei para isso com muito pavor, porque isso eu achei sempre que me tirava muita liberdade e muita independência para o meu futuro. E o direito dos negócios tem essa boa valência. É que nós de facto somos obrigados a ter o Código Civil em cima da mesa, o Código das Sociedades Comerciais. Muitas vezes, quando estamos a fazer transações sobre um determinado setor, até temos também um lado regulatório que temos que conhecer, e portanto abre muitas perspectivas do ponto de vista jurídico. E isso é bom para o futuro, porque quanto mais nós sabemos, quanto mais ferramentas nós tivermos, mais opções vamos ter no futuro. E guardar opções para o futuro é sempre uma coisa que os jovens advogados têm que manter, porque só isso é que lhes vai garantir a sua independência. E até porque nós temos um mercado bastante pequeno. Eu recordo-me ainda estagiário, eu fiz na altura o estágio na Simmons & Simmons, que tinha cá escritório, e eu pedi para ir até Londres e estive lá um mês. Pronto, fui lá, tinha alguns amigos que viviam em Londres, foi uma experiência bastante fora da caixa, mas que me permitiu perceber o quê? Que a especialização que cá se falava, por exemplo, vamos ter aqui um painel de direito de energia, não é? O sócio de direito de energia. Eu quando cheguei lá ao escritório, pronto, um escritório que trabalhava o ano inteiro, não havia o sócio de energia. Havia o sócio de energia elétrica. Havia o sócio de energia hidráulica. Portanto, de facto, há um grau de especialização que, na nossa realidade, me parece que retira muitas opções depois àquilo que nós queremos fazer na carreira, e à liberdade e à independência que devemos sempre querer manter como alma mater daquilo que fazemos. E por isso acho que esse é o lado bom do direito dos negócios para os jovens advogados. E depois tem que avaliar sempre muito bem se as estruturas onde estão, de facto, lhes dão uma estrada de crescimento. A coisa que eu mais rejeito e que eu acho que nós devemos rejeitar é a funcionalização dos advogados, e os jovens advogados correm esse risco muitas vezes. E isso depende dos mais velhos, do nosso compromisso com a ética profissional, nunca tratarmos os jovens advogados como funcionários ou como assessores, mas pormos o chip do advogado. Acha que a realidade é essa? Eu acho que a realidade é, enfim, há para todos os gostos e feitios, infelizmente, ou felizmente, mas eu não faço um desenho aqui, um quadro negro da realidade. Eu conheço muitos advogados que tratam as pessoas com quem trabalham muitíssimo bem. Também haverá outros, obviamente, na realidade e no universo que nós temos. Agora, esta pedagogia que as lideranças têm que fazer, essa é um dever das lideranças. Em cada escritório, mas também na profissão aqui, com a Ordem dos Advogados, de que nós temos que liderar e temos que criar estradas de futuro para as pessoas, para os jovens advogados neste caso. Porque isso é essencial, e isso pode ser um marco distintivo de outras carreiras, noutros setores, como eu há pouco referia, o académico, o diplomático, todos esses, mesmo no judiciário, não é?
quer dizer, hoje um juiz que entra na carreira, difícil, a probabilidade de chegar ao Supremo é muito reduzida e se calhar há 50 anos era muito grande. Bastava não cometer grandes erros e, enfim, ir por ali fora. Mas esta esperança que é preciso dar à jovem advocacia, se todos a dão, seguramente que não. Se há um aproveitamento por alguns, seguramente que há. Mas eu quero acreditar que a maioria, e a realidade que eu conheço, atenção, o meu percurso, Frederico conhece, no fundo tive em 2 sociedades grandes e depois fundei o meu próprio escritório há 11 anos, onde comecei sozinho e hoje tenho uma equipa. Eu quero uma equipa de advogados, eu estou sempre a dizer isso no meu dia-a-dia. Eu não quero funcionários, nem quero assessores. Era o que faltava. Aqui somos todos advogados. Aqui o cliente é quem nos contrata, não sou eu. E esse chip é muito importante, essa pedagogia é muito importante fazer no dia-a-dia. E acredito que existe, atenção. Sandra, pergunto-lhe agora assim, que competências necessita um bom jovem advogado para estar presente na advocacia de negócios? É assim, um jovem advogado também já tem competências inerentes à sua idade, não é? Já tem ali uma capacidade vem ainda da faculdade, não é? Vêm ali muito programados para aquelas horas de estudo que falávamos que são necessárias, mas depois em termos práticos há aqui realmente um vazio. E este é o que nos preocupa e tem que ser efetivamente colmatado. Com estas formações práticas, com esta questão da mentoria, é muito importante e às vezes o que determina a carreira de um advogado é o seu estágio. Se tem um bom estágio, se tem um patrono que efetivamente lhe dá as ferramentas que necessita, com certeza que irá ser um excelente advogado. Por outro lado, um advogado que possa ter um mau estágio vai ter muitas mais dificuldades. E esta questão também no estágio, como ele está formulado agora, também nos preocupa porque este estágio vai servir quem? Vai servir, porque isto também tem que se aqui questionar. Quando nós ingressamos na profissão, não é só os interesses, nós não vamos só, quando vamos trabalhar para um escritório, a primeira vez que vamos trabalhar para um escritório de advogados, ou mesmo em prática individual, nós estamos a servir que interesses, não é? Se estamos a trabalhar para um grande escritório de advogados, o estagiário ou o advogado, o jovem advogado, tem que ser visto também de outra forma. Não pode estar ali só a trabalhar infinitamente, por exemplo, a fazer processos mais rotineiros, por exemplo, que isso também é muito comum acontecer. E daí que eu refiro também a esta questão de tem que se ver também o jovem advogado, olhar-se e dar também valor ao jovem advogado no sentido dele poder desenvolver todas as suas capacidades técnicas que tem, com certeza que tem, porque acabou a sua formação recentemente, mas depois também ir um bocadinho mais além também, como o José estava a dizer, e dar-lhe também esperança para o futuro, e às vezes também é isso que um bocadinho que falta, é ter... Não considero que os jovens advogados atualmente são um pouco mais exigentes também, em termos com as condições que têm, tanto seja em qualquer tipo de área? Sim, e concordo com isso. Concordo que sejam mais exigentes. Mas depois, essa exigência, na prática, o problema é que depois, quando um jovem advogado começa a trabalhar, em termos práticos, ele tem muito poucos conhecimentos. E esta fase aqui é uma fase muito, muito peculiar. Como se tivesse um cordão umbilical. Exatamente. Com o patrono, com a mentoria. Exatamente. Porque nós claro que sabemos fazer contratos, agora não sabemos assessorar um cliente numa transação talvez mais complexa. Não, isto, se tivermos ajuda ou até de um outro colega, será muito mais fácil, não é? E depois também temos aqui a questão dos tribunais. A forma como a nossa justiça está o estado em que ela está é péssimo, não é? Um jovem advogado que quer trabalhar, neste momento, vê-se bloqueado, porque greves dos funcionários judiciais há anos, que já vai fazer agora um ano que estamos nesta questão das greves judiciais. Quer dizer, toda a envolvência que um jovem advogado se vê, neste momento também é muito prejudicial, porque estamos a falar de competências, nós temos essas competências, mas depois marcam-nos um julgamento, o julgamento é adiado. O nosso cliente também não fica satisfeito. Quer dizer, há aqui uma série de fatores que neste momento estão a contribuir para que os jovens advogados tenham
um desânimo muito grande no início da profissão que pode levar efetivamente ao abandono, e nós temos verificado isso na ANJAP, porque temos visto muitos jovens advogados a desistir da profissão e isso para nós é muito, muito preocupante. Mesma pergunta. Competências tem ter um jovem na advocacia de negócios? Bem, o meu contexto é da advocacia de negócios hoje em dia também. Se sou jovem advogado ou não, se calhar já é questionável. Mas eu acredito que é verdade que o jovem advogado, particularmente agora, num tempo em que a profissão de advogado se democratizou, porque é assim, a advocacia livre tem 50 anos, não é? Faz agora 50 anos, e é verdade que nos últimos tempos a profissão se democratizou. E, portanto, nesse aspecto também se massificou. E eu acredito que algo diferenciador hoje em dia é apostar na formação contínua, ou seja, não deixar de aprender, ter uma disponibilidade efetivamente que para esta advocacia de negócios é essencial, a questão de percebermos que às vezes se fecham negócios às 8 da noite, às vezes acontece, outras vezes às 3 da tarde estamos livres, mas há já alturas em que às vezes se fecham negócios assim. Portanto, estas soft skills de disponibilidade, de resiliência, muitas vezes também, e uma coisa que eu digo a muitos dos colegas que trabalham comigo mais jovens, é dizer que a profissão de advogado é uma profissão altamente criativa. Dizer que estudamos, que lemos, decoramos, isto é coisa de outro tempo, era o tempo de outra senhora. Agora não. A profissão é altamente criativa. Compete-nos a nós de sermos enablers de uma série de negócios. As pessoas vêm ter connosco já à procura de soluções. E, portanto, eu acho que essa é uma competência essencial para quem quer vingar no mundo da advocacia de negócios, entendo eu. E depois perceber, lá está, mas isso é transversal a todas as áreas, perceber que somos uma profissão obrigada deontologicamente a uma série de coisas. Conhecermos bem a nossa deontologia faz de nós brilhantes advogados à partida. Porquê? Porque estamos obrigados a saber mais, a conhecer mais, a procurar mais, a lidar com o colega de uma forma igual, a respeitar uma série de deveres a que estamos obrigados, como o sigilo profissional, e, portanto, ser deontologicamente conhecedor do que é a profissão de advogado é meio caminho andado para termos essas competências, eu acredito. Muito bem. Então, e sobre as novas regras que vamos ter aí, esse Expiro, consideram que vai prejudicar, está aberta para todos, ou beneficiar os jovens advogados em concreto? Posso? Força. Não, eu há pouco dizia que para nós termos uma classe profissional, eu diria que pelo menos temos que ter bem definido o que fazer e como fazer. E esta nova legislação é um tiro no porta-aviões naquilo que o que fazer, não é? Porque de facto, e eu também me manifestei sempre publicamente contra a multidisciplinaridade, não quanto ao conceito em si, naquilo que era, olha, a advocacia dos negócios de nicho, porque aí temos um nível de clientes e de informação completamente distinto da realidade geral, mas porque arrastaria os atos próprios com ele. Uhum. E sem atos próprios, sem um núcleo de atos que se traduzam no o que fazer de uma determinada classe, essa classe deixa ou perde uma característica essencial da sua definição enquanto grupo. E isso, da minha perspectiva, esta nova legislação é um tiro no porta-aviões. E eu, há pouco falava no desafio da nossa geração de recuperar toda a credibilidade perante a sociedade da advocacia, enquanto pilar do Estado de Direito e enquanto entidade ou classe merecedora do poder de autorregulação para que continue a existir como corpo autónomo. Eu tenho muitas dúvidas que com esta nova legislação, se ela perdurar, que se possamos daqui a 5 anos estar a falar da advocacia, enfim, como classe. Porque se há muita gente a poder fazer a mesma coisa, deixa de haver um grupo especializado para tratar daquilo, como os médicos, não é? Como é que eu defino um médico? É o que faz operações, não é? Se todos pudermos começar a fazer operações, se calhar, operações não de direito de negócio, operações médicas. Pronto, então se calhar já não sei onde é que andam os médicos, não é? Pronto, e qualquer dia nós não sabemos onde é que andam os advogados. E portanto, estou muito preocupado com esta situação. Penso que pode, de facto, se não for invertida a muito breve trecho,
pôr em causa, olha, desde logo, quer a representação orgânica dos próprios advogados, quer a sua representação na vida civil, porque deixamos de ter um grupo, no ponto de vista da ordem, mais orgânico, não quero entrar por aí, mas repara, há um conjunto de pressupostos de toda esta estrutura que existe que podem deixar de existir, se houver um conjunto de pessoas que deixarem de estar, por exemplo, inscritos na ordem dos advogados, com todo o impacto até financeiro que isso tem. E, portanto, eu penso que esta legislação, se de facto não é alterada a muito breve trecho, e refiro-me aos atos próprios. Por exemplo, a questão dos estágios eu tenho uma visão diferente, a questão da remuneração dos estágios tem uma visão diferente, eu sempre defendi que os estágios devem ser remunerados, porque das duas ou há trabalho, e se há trabalho, há uma retribuição, e ela deve ser repartida por quem trabalha, ou se não há trabalho, é porque também não há formação, porque eu não formo ninguém se eu não tiver trabalho. E, portanto, eu aí, claro, agora vem um valor, vem uma cifra, 900 ou 950 euros, se é mais, se é menos, isso é outra questão. A questão é que nós, como classe, não soubemos nós tratar deste assunto e deixámos, de facto, que toda a gente lá fora percebesse que em 2020, ou 2023, há pessoas em Portugal que trabalham durante 2 anos, agora 18 meses, depois mais uns, e não ganham dinheiro. E o problema é que agora eram 18 meses, mas há 10 anos eram 4 anos. 4 anos. E, portanto, nós deixámos de cair neste descrédito perante a sociedade. Mas a classe aí também se pode dizer que acomodou durante todas as pessoas que passaram por isso. Não percebi, desculpa. A classe acomodou-se. Eu acho que a classe, eu acho que quem viveu isso procura sobretudo lutar, e tenho muito respeito por estas gerações. Muitas delas estão hoje na profissão e muitas delas acredito que serão aquelas que poderão dar a volta a esta situação. Essa lutou, essa não se acomodou. Claro, ao nível da representação e da estrutura de representação dos advogados, essa houve de facto uma deriva que não foi pelo interesse público, foi pelos interesses privados de quem andava nessas candidaturas e nesses bastonados, não é? Parece-me evidente, quer dizer, e o resultado está aqui, aquele resultado que os velhos do Restelo de então, nem era eu, nem era velho, nem era do Restelo, mas aquilo que se dizia que ia acontecer está aqui. E, portanto, inverter esta situação, que precisamos do poder político, precisamos das alterações legislativas, mas também precisamos mudar de vida na ordem, se queremos recuperar o que temos agora. Já estou a palavra a Sandra, já que estou na ordem. Beneficiam ou prejudicam os jovens advogados? A posição da ordem é claramente prejudicam, ou seja, há aqui algumas alterações que nos parecem verdadeiramente tenebrosas, e não estamos a falar, se calhar nem estamos a falar tanto da diminuição do tempo, que não será o tempo que afere a quantidade de formação e de aprendizagem que temos. Claro que, tendo em conta o estado da justiça atual, e se não conseguimos fazer assistências, e se não conseguimos fazer estar em julgamentos e fazer as nossas intervenções orais e escritas, dificulta muito a posição de qualquer estagiário. Mas a verdade é que, para além disso, há aqui uma diminuição da possibilidade de formação e de avaliação que antes era dada à ordem dos advogados e que nós entendemos que era essencial. Porquê? Porque mesmo hoje em dia, tal como eu disse e repito, a montante das coisas estão um bocadinho iguais. Temos muitas universidades ainda assim muito teóricas, apesar de termos bons exemplos hoje em dia em algumas instituições de ensino público e privado, ensino superior. E, portanto, entendemos que as práticas processuais civis, as práticas processuais penais, a deontologia, que, enfim, se mantém no quadro da formação obrigatória dentro do estágio, aquilo que a ordem sempre ensinou era essencial e continua a ser. E, portanto, nesse sentido, eu acho que estamos perante uma alteração complexa. Acho também, e quero deixar esta nota, jamais poderia acabar a minha intervenção sem dizer que isto para nós não é um caso encerrado. Particularmente no que diz respeito aos atos próprios, entendemos que de facto há aqui uma ingerência do governo e que se calhar, enfim, nem interessa muito perceber de onde é que isso vem, não é a nossa função, não será certamente a minha, mas isto para nós não é um caso encerrado. Nós, como Ordem dos Advogados, estamos aqui, logicamente, para conversar com o Governo, para fazer entender que, de facto, a advocacia é uma profissão muito nobre e com um valor importantíssimo dentro da sociedade civil. Não esquecer que é dentro da Ordem dos Advogados que existe uma coisa importantíssima que é o poder disciplinar, não é? E, portanto,
não aceitaremos nunca que nenhum governo, seja ele qual for, venha a retirar qualquer tipo de valor que a ordem profissional, como é a ordem dos advogados, e como são tantas outras que estão a ser agora intervencionadas, diga-se, porque isto é uma alteração que afeta uma série de ordens profissionais, portanto isto não é uma coisa direcionada aos advogados, às vezes parece porque nos toca muito, mas não é uma coisa muito transversal, mas é isso, nós estamos aqui, isto para nós não é um caso encerrado, estamos muito disponíveis para conversar com quem de direito, gostávamos muito que conversassem connosco da mesma forma. Até agora, no governo anterior, não nos foi dado esse espaço da mesma, ou melhor, pelo menos com a dignidade que sentimos que a Ordem dos Advogados merecia, até pela sua história, que fará 100 anos daqui a 2 anos, portanto, até pela sua história. É uma instituição que muito nos deve dignificar e que muito nos deve orgulhar. E, portanto, Mas está confiante que este novo governo vai ter disponibilidade para? eu estou confiante, mediante aquilo que ouvimos e que escutamos do governo, que nos vão dar a oportunidade de ouvir os nossos argumentos. Isso é meio caminho andado. Porquê? Porque nós sabemos que os nossos argumentos são válidos e que não são palavras vazias e, portanto, nesse sentido, acredito piamente que o governo vai estar aqui para nos ouvir e, se não estiver, cá estaremos nós para nos fazer ouvir. Sandra, faço-lhe a mesma pergunta. Estas alterações prejudicam ou beneficiam? Prejudicam no seu todo. Desde logo pelo Estado, já foi aqui mais que falado, mas vai ser um limite à entrada de novos advogados e acho que toda a classe devia também ver isso com preocupação. Depois, quanto à questão dos atos próprios, cria-se aqui um bocadinho a ideia que um advogado deixa de ser necessário. A nossa sociedade, a ter conhecimento disto no seu pleno, podemos fazer contratos, podemos fazer uma série de coisas que estavam vedadas, que lhe estavam vedadas. O que é que acontece? Todos nós aprendemos isto em deontologia, penso eu, e acho que é uma das coisas mais importantes que nós aprendemos em deontologia, que é nunca nos devemos representar a nós próprios. Nós somos péssimos a representar-nos a nós próprios e vejamos, e nós somos advogados, temos esses conhecimentos. O que é que se poderá dizer então de um cidadão comum fazer um contrato ou analisar um contrato de arrendamento, um contrato de trabalho, e isso pode ser feito por qualquer pessoa, ou seja, o advogado deixa de ser necessário neste momento. O que é que isto vai trazer no futuro? Não tenho dúvidas que vai trazer muito mais litígio. Quando as pessoas efetivamente se começarem a perceber que se calhar valia mais ser pago uma consulta a um advogado há 2 anos, quando celebrei o meu contrato de arrendamento, se calhar agora não tinha estes problemas, uma consulta até simples, e agora se calhar o que é que vai ter? Vai ter um processo em tribunal, vai ter um litígio, os tribunais prevê-se que se mantenham assim nos próximos anos, ou seja, toda a gente está a perder a advocacia, está a perder o cidadão, que não tem os seus direitos, porque ao incutirmos e ao passarmos, e a própria ordem não pode deixar de passar isso, e bem faz, quando faz estas ações de publicidade, consulta um advogado. Mas da maneira como as coisas estão hoje, tecnologicamente, qualquer pessoa tem acesso a na internet tem acesso a 20 ou 30 contratos de arrendamento, mas não tem as competências que são necessárias para analisar se aquele contrato ou se aquelas cláusulas são efetivamente adequadas à sua situação ou não. Ou seja, também aqui, a longo prazo, vejo que isto, se não for alterado, e espero que sim, e a ANJAP tem também estado a trabalhar nesse sentido, se isto não for alterado, toda a gente vai perder, não é só a advocacia. E isto é que é mesmo muito lamentável. E só uma questão, ronda muito rápida, que estamos a ficar sem tempo, mas queria saber a vossa opinião. Regime Caixa de Previdência ou Segurança Social ou regime misto? O que é que consideram que seja mais vantajoso? Não só para a classe, mas principalmente para os jovens. Posso começar eu? Aqui na questão da Segurança Social ou da Caixa de Previdência, não é o que é mais vantajoso. Nós neste momento não podemos dizer que a Segurança Social é mais vantajosa para nós. Porque nós, em ingressarmos a sermos integrados na Segurança Social, não sabemos qual. Garante mais direitos aos advogados ou não? Sim, garante, sem dúvida. Neste momento, se olharmos friamente para um regime ou para o outro, é claro que toda a gente iria preferir a Segurança Social. Eu própria tive 2 filhos recentemente, é claro que preferia estar em casa durante 6 meses ou 4 meses, ou o que fosse, e não tive essa possibilidade, como é óbvio. Mas é preciso vermos mais além do que isso também, não podemos analisar essa questão tão friamente. E depois também há aqui esta questão que agora tem estado muito em voga das dívidas à Segurança Social, das dívidas à SPAs. Assim, também temos que ter todos consciência que este é o regime que nós temos. E este é o regime que nós temos de cumprir.
Ou seja, enquanto que isto não for alterado, a Ordem está a trabalhar com base nos dados que tem do referendo, e muito bem. Sabemos que foi criada uma comissão, foi criada, não, está em criação, já está há demasiado tempo em criação para se analisar esta questão a fundo. E enquanto isso, a SPAS também penso que deve ter um cuidado também a olhar para os jovens advogados e acaba também por ter esse cuidado. Nós tivemos recentemente aqui nesta questão das prestações, do número de prestações que vão ser permitidas, falamos com a direção da SPAS, a direção da SPAS foi sensível também aos nossos argumentos e passamos então de ter 150 prestações para 180 prestações. É um caminho que ainda não está definido. Esta questão de nós não chegamos ainda ao final do caminho para ver se vamos para um lado ou se vamos para o outro lado. Mas também por outro lado, e neste momento em que nós estamos, acho que a sustentabilidade da SPAS é necessária. Porque mesmo se nós quisermos a integração na segurança social, não é? E se for esse o resultado, a segurança social também vai olhar para a dívida que a Caixa tem, não é? Ou seja, neste momento, até se nós queremos ter uma Caixa apetecível, nós também devemos lutar pela sua sustentabilidade, e penso que isso também está a faltar um bocadinho nos advogados, no seu geral. Sim, então, da minha parte, breves considerações. Primeiro, dizer que, corroborar aquilo que a Sandra disse no sentido de há um referendo. E esse referendo, por muito que se considere que não é vinculativo, ele existiu, falou a maioria da advocacia que disse que, no mínimo, há que optar. Há que poder ter a liberdade de dizer se queremos contribuir para a Caixa de Previdência ou se queremos, em alternativa, contribuir para a Segurança Social. Fazer tábua rasa de um referendo em que tantos advogados expressaram sua opinião também me parece até desrespeitoso, na verdade. E, portanto, isso é enfim, um cavalo de batalha para nós. Depois, dizer que a integração é uma solução, como serão outras, acredito eu. O que eu acho importante é que se perceba que a Ordem não está aqui, ponto número 1, para fazer ninguém perder direitos adquiridos, portanto isto é uma questão lógica e assente para nós, e depois perceber também que, logicamente, em busca de uma maior justiça social para aqueles que são os nossos associados, entendemos que temos que procurar soluções em que se defendam direitos básicos e se protejam direitos básicos como parentalidade, como perdas gestacionais, como períodos de nojo, como, enfim, reformas justas e baseadas em quê? Baseadas, acima de tudo, numa contribuição correspondente ao rendimento que verdadeiramente se ofere. Não podemos presumir rendimentos de advogados. Não é justo. Não é justo para muitos colegas que ganham mais, nem para muitos colegas que ganham menos. É assim que a sustentabilidade se consegue. Se é essa a questão, é assim que a sustentabilidade se consegue. É a contribuir mais quem tem maior rendimento e a contribuir menos quem tem menos rendimento. E dizer outra coisa, dizer que, e até porque, para acabar aqui só sobre esta questão da jovem advocacia, dizer que um advogado estagiário contribui para a SPAS. E agora vai passar a ser remunerado muito bem, mas antes não era. E contribuía para a SPAS na mesma. Portanto, a mim parece-me que há uma série de questões que devem ser repensadas, devem, acima de tudo, ser objeto de uma análise séria e com muita solidariedade. Porque é isso que também, que no limite, como classe, nos unirá. Acredito eu. Ou pelo menos quero acreditar. Obrigado. Enfim, o Frederico pergunta-me regime da Segurança Social, regime da Caixa de Previdência. Eu acho que nós precisamos do regime da responsabilidade e da não demagogia. Porque aquilo que nós assistimos, em primeiro lugar, eu acompanho muito de perto a reforma da Caixa que aconteceu aqui há 8 ou 10 anos e, de facto, os jovens estão a pagar um sistema que não funcionava. Os melhores 10 anos, há toda uma geração que está a receber reformas hoje em dia, com base nos melhores 10 anos, que é altamente injusta para as novas gerações. Isso não há dúvidas. E a reforma foi feita às escondidas da classe, aliás, com um bastonato a dizer que não tinha comentários, e esses são documentos que existem, creio de 2016, e depois este assunto tornou-se uma cereja política no debate da Ordem. E, portanto, em primeiro lugar, entre o regime da Segurança Social ou o regime da Caixa de Previdência, eu quero o regime da responsabilidade. E falar de coisas com responsabilidade.
porque obviamente o regime tem que ser mais humanista, sejamos nós na Segurança Social ou na Caixa de Previdência, mas nós também temos que falar com verdade às pessoas e não defender ideias que podem fragilizar ainda mais aqueles que são os mais frágeis do sistema, que são os jovens advogados e que são aqueles que já são reformados que não podem alterar o percurso. Vamos lá ver uma coisa. Esta ideia, e este debate dava para muitas, contribuir de acordo com os rendimentos. Mas conhecem alguém que contribua de acordo com os rendimentos da Segurança Social? Eu tenho amigos médicos, dentistas, arquitetos, que têm a sua prática liberal e que estão na Segurança Social. Eles não estão a contribuir de acordo com os rendimentos. Eles fazem logo uma sociedade, a sociedade dá-lhes um salário que eles definem porque são donos da sociedade e depois o resto recebem dividendos. Na advocacia vai acontecer a mesma coisa. Esta ideia peregrina de que nós vamos ter advogados, aqueles que a vida corre bem, que ganham 80, 100, 150, 200 mil euros ano, eles não vão estar a pagar Segurança Social ou Caixa de Previdência com base nesse rendimento, porque vão fazer o quê? Fazem os arquitetos, fazem os designers, fazem os médicos, não é? Que têm. Portanto, nós estamos aqui a discutir o quê? Estamos aqui a discutir um sistema que, de facto, é injusto para as gerações mais novas, é pouco humanista, porque podia apoiar mais aqueles que são mais jovens, designadamente nestes sistemas da maternidade e da doença, que é fundamental, embora na advocacia e nas profissões liberais nós temos um outro desafio que também é sim que a Ordem podia pensar um bocadinho melhor, e nós falávamos muito aqui há uns anos, que era, repara, uma jovem mãe, uma jovem advogada que trabalha em prática individual, que é mãe, e a Caixa de Previdência, a Ordem dos Advogados, ou o Estado, dá-lhe atribui muito justamente uma licença de maternidade. O que é que acontece ao escritório nesses 3 ou 4 ou 5 meses em que o escritório está fechado? Quem é que vai estar? Percebem? Ou seja, e repare... Estou a dizer que já fizemos esse contributo sobre a lei do adiamento, está entregue na Justiça, portanto, não é um assunto que está esquecido e logicamente está interligado, claro. Mas repare, não há respostas, não há varinhas mágicas. Por isso é que eu prefiro o regime da responsabilidade e da não demagogia, que é falar com responsabilidade e sem demagogia e sem fazer deste tema um tema político. Porque ele é um tema político hoje em dia. E eu lamento que seja, porque prejudica encontrarmos soluções que sejam equilibradas, sejam humanistas e que não desprotejam os mais frágeis. Porque nesta situação eu vou pagar de acordo com o que ganho. Vão pagar, sabe quem é que vai pagar? Os jovens advogados. Porque estão a entrar, não vão fazer sociedades, não vão fazer unipessoais não vão fazer... O regime que nós propomos é um regime, repare, que prevê alterações para cima e para baixo. Repare, aquilo que o doutor disse, e entendo perfeitamente aquilo que me está a dizer. Por outro lado, há que atentar ao resto, porque ao contribuir de acordo com o rendimento, o que acontece é que os mais desprotegidos também vão contribuir menos. Nós não estamos a alterar para beneficiar quem não precisa quase do benefício, ou quem vai inventar soluções mirabolantes para fugir dele. Estamos também a tentar garantir que os mais desprotegidos, logicamente, tenham uma contribuição mais justa. Claro, portanto, isso funciona para os dois mas eu estou de acordo com isso, aliás. Não é? Aliás, eu até sempre defendi, designadamente, um regime alçapão que permitisse que quem não pode, por algum momento, contribuir, tenha, efetivamente, essa isenção de pagar as suas contribuições no período em que está, de alguma forma, por alguma circunstância, impedido. E isso é fundamental. Eu defendo um regime mais humanista. O que eu defendo, antes de mais, porque senão nós nunca vamos chegar a um quadro que seja humanista e que dê às novas gerações aquilo que elas precisam, porque as mais velhas e aquelas que estão reformadas, eu acredito que, quer neste contexto, quer no contexto de Estado, terão sempre as suas reformas, que são reformas muito boas. Aquilo era um esquema muito bom. Os melhores 10 anos era, reparem, 1.000 euros por mês durante 10 anos, são 120 mil euros. 120 mil euros recebem hoje em dia uma reforma entre os 4 e 5 mil euros. É um T10 na Avenida da República, por 120 mil euros. Portanto, agora, também não sou defensor, até porque seria inconstitucional, tornar uma solução que pudesse por essas questões. Soluções que prejudicam e carregam ainda mais as novas gerações é que eu sou contra. E por isso eu acho que este assunto só vai poder ter, dentro das dificuldades e das vicissitudes que tem, uma boa solução, uma solução mais justa, mais equilibrada, quando ele deixar de ser uma cereja política no meio deste bolo de interesses que circulam à volta da Ordem dos Advogados. E quando isso acontecer, acredito que poderemos ter alguma solução mais... Muito obrigado aos três pelas vossas partilhas e pela vossa disposição. Quanto a nós, continuamos a acompanhar na Advocados Summit ao longo de todo o dia e de toda a semana e no nosso site as novidades do mundo jurídico. Obrigado.